Amém, amados? Queridos, eu não vou dizer que foi uma perca de tempo, não. Mas eu gastei 2 horas preparando uma palavra aqui. E aí houve uma mudança. O Espírito Santo está falando algo no meu coração um pouco diferente. Então, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra um tanto objetiva, mas que eu acredito que a gente vai conseguir fazer num tempo menor, para que o culto não ultrapasse muito do horário. Está tudo dentro do horário, são 8 horas ainda, mas eu vou atender aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então eu queria convidar vocês, para que vocês abram a Bíblia de vocês comigo, no Evangelho de João, no capítulo 12, e que eu li esse texto aqui, quando nós estamos eu li esse texto aqui lá num culto da sexta-feira passada, atrasado, melhor dizendo, lá em Minas. Aliás, queridos, irmão José Aldo, a mãe Ângela está ali, ó, Deus abençoe vocês, tá bom? Mas os outros irmãos aí que estão aí, o André, a Carla, o Natan, a Thalita, que, a exemplo do que nós fizemos aqui, há umas 3 semanas atrás, fizemos uma festa caipira lá na roça. E, a princípio, eu entendi que a festa caipira era uma festa onde a gente ia fazer só com o pessoal da igreja. Mas, por iniciativa do Sr. José Aldo, ele convidou a vizinhança tudo. E foi uma benção, queridos. Imagina um povo, tinha até cantor de música gospel lá, um pouco mais puxado pela música raiz. Irmãos, foi uma benção, viu? Foi uma benção. Até o convite ficou restrito, a gente não falou para a igreja de uma forma geral. Por quê? Porque dá não sei quantos quilômetros, 1 hora de viagem praticamente, então a gente não abriu para a igreja toda. Mas, irmãos, imagina uma festa original, uma fogueira enorme, um frio quase que abaixo de zero, uma fogueira, e aquele mundaréu de comida, canjica, meu pai do céu, tinha de tudo lá. Eu vim de lá até meio passando mal, tanto que eu comi. Então, irmão Zé Aldo, irmã Ângela, muito obrigado pela atenção de vocês lá. A festa estava linda, excelente. E o ano que vem, né, vai fazer um arraial maior lá, tá bom, Zé Aldo? Vai ser muito chique, Deus abençoe. Amém, queridos? João capítulo 12, a partir do versículo 20. É um texto que eu li e que eu gostaria de falar um pouco mais específico, porque nós íamos falar hoje sobre o novo nascimento, de João capítulo 3, mas eu acredito que, se nós fôssemos falar um pouco desse texto de João capítulo 3, nós íamos se estender um pouquinho. Por quê? Falando de João 3, sobre Nicodemos, o novo nascimento, existem 4 lições ali importantes. Primeira, o novo nascimento. A segunda, o vento. A terceira, a serpente haste. E a quarta, a luz e trevas. Jesus usou esses símbolos para falar em João 3. Então acho que isso demanda um pouco mais de tempo. E eu teria que falar um dia sobre o nascimento, outro dia sobre o vento, coisas naturais, outro dia sobre serpente haste no deserto, outro dia sobre luz e trevas. Mas nós vamos ter agora, nesse final de semana que vem agora, o encontro com Deus. Aí nós vamos ter que quebrar um pouco essa sequência. Aí, o que acontece? A gente não vai poder, porque nós temos o encontro com Deus, que vai ser agora a sexta-feira dos homens, e da outra semana das mulheres. Nós temos aproximadamente 26 a 27 homens aqui da nossa igreja que vai passar para o encontro, fora os de Itapira, que eu acho que vai dar em torno de 30 e poucas pessoas. Agora, o encontro das mulheres, nós já temos um problema, porque só aqui da igreja está dando mais de 50.
Problema logisticamente, porque isso nunca vai ser um problema. Mas problema a desenvolver da logística. Mas agora nós temos uma outra chácara lá, né? Meu pai do céu. Agora né, vai desviar tudo para outro canto para dormir. Ó. Um pouco aqui, um pouco, pega a estrada e vai marchando para a rua aí. Eu já estou, entendeu, né? Estou falando na igreja aqui, entendeu o recado? Então, é por aí. Amém, queridos? Então vamos voltar ao texto de João capítulo 12, a partir do versículo 20. Não vai ser o texto principal. Me perdoe, querido, eu estou com um resfriado, vocês estão vendo um pouco aqui. De repente vai tossir alguma coisa, então me perdoe, querido. O tempo, tem muitas pessoas assim. Me desculpem. Vamos lá? João, capítulo 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. E dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhes rogaram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. E Filipe foi e fez, diz André e Filipe o disseram até Jesus. E Jesus respondeu: é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém ou não? Vamos ler o outro parágrafo. Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo guardará para si a vida eterna. Somente até aí, queridos. Eu não vou nem falar sobre muito o versículo 25, a gente já vai ter que explicar o que é odiar a sua própria vida segundo o mundo, que aqui nós vamos ir um pouco mais longe. Então vamos ficar aqui na palavra de Jesus. Jesus respondeu, versículo 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Amém, querido? O Evangelho de Jesus, ele parte de um princípio, que é o princípio da vida e morte. Ou seja, lá em Nicodemos, só trazendo um pouco a lembrança, quando Nicodemos chegou, perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para mim ver o reino de Deus? Primeira coisa, você tem que nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. A referência à água não é do batismo, porque o batismo, querido, é uma manifestação da fé exterior. A água traz referência à palavra de Deus. Agora aqui, Jesus, ele dá o exemplo, aonde ele vai passar por aquele processo. Qual é o processo? De morte na cruz, levando sobre si nossos pecados, e ressurreição, trazendo sobre nossa vida. Aí, é evidente que, para nós, isso não tem o mesmo significado físico, porque Jesus já fez isso fisicamente. Ele já morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, nos libertou da mão do diabo e agora nos deu a vida. Agora, qual é o convite de Romanos capítulo 6? É que nós, quando recebemos Jesus, nós morremos com Jesus e nós também ressuscitamos em Jesus. Então nossa vida é marcada por uma decisão. A decisão marca a nossa vida. Nós somos marcados por uma decisão. A decisão, querido, de receber Jesus no seu coração. Mas a decisão de receber Jesus no coração, ela parte do princípio. Como eu estava hoje aqui falando para os irmãos no pré-encontro. O pecado, ele entrou por Adão.
E o pecado saiu pelo segundo Adão, que é Jesus. Mas o pecado entrou pela desobediência. E o pecado saiu pela obediência de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele está falando dele aqui. E para isso eu queria convidar os irmãos para nós irmos juntos lá para Hebreus capítulo 5. Vou estar falando um pouco aqui do que foi falado para os irmãos, para que nós possamos entender nessa noite aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos aí comigo. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7 fala assim, olha: o qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, por causa do seu amor, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos que Jesus, ele veio como um Adão espiritual, ele veio tirar o pecado do mundo. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente não percebe algo muito importante na vida de Jesus, e que está relatado aqui, segundo escreveu o escritor de Hebreus. Jesus, ele não queria morrer na cruz do Calvário. Por que Jesus não queria morrer? Desde o jardim do Éden, quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, a palavra é plural. Por quê? Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre esteve junto. Sempre esteve junto. A profecia de Isaías capítulo 6, em que ele vê o alto sublime trono, e ele vê lá os querubins voando, com as asas batendo, e no final ali da sequência, ele tem uma palavra que é dita: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo uma linha teológica, aquela palavra ali é uma palavra de Jesus. Jesus, o nosso fiador. Jesus, ele, quando fez o homem, ele entrou como fiador, desde o Éden, para que ele pudesse pagar o preço. Agora, a Bíblia fala em João capítulo 3,16, muito conhecido, versículo, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, e deu o filho dele, para o filho dele morrer na cruz do Calvário, e levar sobre si os nossos pecados. Então, quando ele fala lá em João, ele fala: olha, a semente, se ela cair na terra, e se ela não morrer, ela não pode produzir. Ou seja, querido, quando você olha para Jesus, você não vê Jesus assim, ó, sorridente, indo para a cruz do Calvário. Não. Como que Jesus vai para a cruz do Calvário? Jesus vai com muito pesar, com muita dor, com muita indignação, poderíamos dizer assim, em minhas palavras. Por quê, querido? Porque o versículo 7 fala aqui, ó: o qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor, lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, e sendo ouvido por conta da sua piedade, do seu amor, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ou seja, o pecado entra pela desobediência, e o pecado sai pela obediência. Então, querido, se você não for um filho obediente a Deus, você está perdendo o seu tempo, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, o que é que Jesus Cristo fez? Já falamos sobre isso até numa lição. Jesus, ele estava ali como homem, e como homem, ele não queria morrer na cruz. Por que ele não queria morrer na cruz? Porque o texto diz aqui que ele ofereceu grande clamor, com lágrimas, com orações e súplicas, pedindo
para que Deus pudesse livrar ele da cruz. Agora, vamos colocar aqui, muito importante, por que Jesus não queria? Porque Jesus não queria ser separado do Pai. Porque os nossos pecados ia trazer sobre Jesus, os nossos pecados ia trazer sobre Jesus o rompimento. Jesus ia ficar destituído, Jesus ia provar da consequência do pecado na vida do ser humano, porque ele estava no nosso lugar. O nosso pecado matou Jesus Cristo, e Jesus Cristo desceu até o inferno por conta do nosso pecado. O nosso pecado levou Jesus até o inferno. Só que a hora que o diabo olha para Jesus, e que o diabo vê que na realidade ele não tinha pecado, mas o que estava sobre Jesus eram os nossos pecados, sobre as quais então igual diz o apóstolo Paulo, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte os teus aguilhões? Jesus venceu a morte, porque ele não tinha pecado e ressuscitou. Agora, eu vou entrar agora para um ponto de vista daquilo que eu quero falar. Jesus, ele não queria morrer na cruz. Ele orou, pediu, suplicou, porque ele não queria separar do Pai. Agora, se Jesus passou por isso, imagine nós, quando nós vamos falar de possibilidades, de coisas palpáveis, quando vamos falar de sentimento, de emoções, de coisas físicas, imagine nós. Então, quando Jesus estava lá, chega lá um homem que subiu, e aquele homem que subiu, ele chega até Filipe e fala: olha, eu queria falar com o mestre, e vai e fala com outro, e chega até Jesus, para falar com Jesus em particular. Aí Jesus começa a dizer: é hora de manifestar a glória do céu, e a semente tem que cair na terra, mas ela tem que morrer, para ela produzir fruto. Aí, querido, nós observamos que muitas vezes nós, com as nossas convicções, não queremos entender o que significa morte no contexto espiritual. Morrer com Jesus, ressuscitar com Jesus. Morrer com Jesus é morrer para o mundo. Por isso que ele diz em João, no capítulo 12, versículo 25, quem ama a sua vida, perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardará para a vida eterna. Agora, queridos, o grão da semente quando cai no chão, eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei aqui, e que eu queria compartilhar com os irmãos. Fala o seguinte, olha, presta atenção. Jesus usou a imagem de uma semente para ilustrar a grande verdade espiritual de que não pode haver glória sem sofrimento. Não pode ter vitória se não tiver luta. Não tem como. Nós precisamos aprender, usufruir os benefícios. Ele usou o grão para mostrar uma grande verdade, que não pode haver glória sem sofrimento, vida produtiva sem morte, vitória sem entrega. A semente em si mesma, ela é fraca, é imprestável, mas quando é plantada, ela morre e se torna fecunda. A morte de uma semente traz beleza e abundância e cumpre o seu propósito. A sua semente, ou melhor, se essa semente pudesse falar, sem dúvida, se queixaria de ser colocada numa terra fria e escura, mas só quando é plantada é que pode alcançar o seu objetivo. Os filhos de Deus são pequenos e insignificantes também, como aquela semente, mas trazem dentro de si a vida de Deus.
Nós somos como aquela semente plantada. E nós somos insignificantes do ponto de vista de poder fazer alguma coisa. Mas nós trazemos a vida de Deus. Amém, querido? Porém, essa vida não pode se consumar a menos que nós nos entreguemos a Deus e nós deixemos que Ele nos plante. É preciso morrer para si mesmo, a fim de viver uma vida para Deus. A única maneira de ter uma vida produtiva é seguir a Jesus Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, ele dá o exemplo aqui, quando aquelas pessoas, aquele grego que veio adorar a Deus, procura ele, através dos seus discípulos, ele diz, versículo 24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Às vezes, querido, nos falta entendimento por conta disso, do significado, do que é morrer para o mundo. Você sabe, querido, que existe uma confusão aqui, e muitas pessoas nessa confusão, eles vivem uma vida, querido, que é uma vida que não glorifica o nome de Deus, mas eles até acham que estão fazendo uma boa coisa. Você sabe qual é o primeiro exemplo que eu quero dar aqui? Eu quero dar o exemplo de um homem chamado Pilatos, governador de Israel, que está lá em Mateus, capítulo 27, vamos lá comigo, Mateus, capítulo 27, só do versículo 19 ao 25, olha para os irmãos ver que interessante, que tem algumas pessoas, quando fala de semente, de morte, vida, ressurreição, andar com Jesus, viver pelo Espírito, às vezes falta entendimento. Eu queria, de certa forma, contribuir com que você recebesse uma palavra que te desse uma revelação. Olha aqui, quando Jesus ele é apresentado para Pilatos, para que ele pudesse ser condenado. Mateus capítulo 27, versículo 19, até o versículo 25. Olha o que diz aqui, olha. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entre, vocês acharam aí Mateus 27? Mateus 27, 19. Estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entre na questão desse inocente, sonho, muito sofri por causa dele. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que dissesse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Eles persuadiram as pessoas a gritar, solta Barrabás e mata Jesus. Versículo 21, de novo perguntou-lhes Pilatos, o governador, qual dos dois vos quereis que eu solte? Responderam, solte Barrabás. E disse-lhe Pilatos, o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, crucificai-o. Pilatos, porém, lhes perguntou, que mal fez ele? E eles mais clamavam, mais alto ainda, crucificai-o. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água e lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Até aí só. Amém? Amém ou não? Queridos, quando eu quero me referir aos irmãos sobre o grão de mostarda, sobre o grão que morreu, não tem nada a ver com mostarda, o grão que morreu e ele produziu fruto, sobre as quais Jesus falava dele e Jesus falava de nós também, da nossa decisão. Irmãos, existe uma questão aqui na vida do Pilatos, que às vezes soa na vida das pessoas como uma meia culpa, ou às vezes soa no coração das pessoas, às vezes, como
uma meia sinceridade. Você sabe, queridos, que o texto aqui mostra que Pilatos, como governador de Israel, imposto por Roma, ele até tentou ser um tanto que político, falando de política, ele era governador. E ele tentou livrar Jesus. Embora nós sabíamos que o propósito não era livrar Jesus, Jesus tinha que ser crucificado, mas ele até tentou livrar Jesus. Agora, você sabe o que eu vejo aqui, que é muito importante, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui? É que Jesus, lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, rogou com orações, com súplicas a Deus, para Deus livrar ele da cruz. E agora eu vejo aqui o Pilatos querendo livrar Jesus, e eu vejo aqui Jesus não querendo ser livrado por Pilatos, mas Jesus entregando a vida dele para ser então crucificado. Agora, queridos, olha para os irmãos ver que interessante. Se ele lá, segundo o escritor de Hebreus fala, que Jesus orou com orações e súplicas, pedindo para que Deus pudesse livrar ele da cruz, ele poderia aqui fazer o quê? Ele poderia aqui dar uma ajuda para Pilatos. Ele poderia aqui ajudar Pilatos. Por quê? Pilatos chega para Jesus e fala assim: quem você é? Você é o rei de judeu? Ele disse: ó, você dizes, você que fala. O Pilatos fala assim: escuta, olha aqui para mim, Jesus, você sabe que eu poderia livrar você da morte, fala só uma palavra, que eu livro você. Jesus fala para ele: você não livra nada, não tem nenhuma autoridade constituída na terra, que não seja autoridade constituída por meu Pai. Aí Jesus responde para Pilatos e fala assim: Pilatos, deixa eu te falar uma coisa para você, meu filho. Se o meu reino fosse o reino desse mundo, um reino físico, Deus ia mandar milhares e milhares de anjos, que ia consumir com tudo isso aqui. Assim, o meu reino não é deste mundo. O problema nosso é que na nossa conversão, existe uma associação da nossa conversão com coisas visíveis, palpáveis, com coisas relacionadas ao mundo que vivemos. Enquanto que a Bíblia fala que a esperança do crente está no céu, a esperança do crente está na ressurreição, a esperança do crente está na vida eterna. O que é, queridos, morte? O que a Bíblia fala da morte da semente? Meu querido, presta atenção aqui, por favor. Você pode continuar trabalhando, você pode continuar correndo atrás dos seus sonhos, mas, meus queridos, o sonho seu é a promessa de vida eterna, e que se aproxima de nós muito, muito, muito rapidamente, e que você precisa se desprender das coisas desse mundo aqui. Por quê? Quanto mais você se envolve no mundo, quanto mais você se envolve das coisas do mundo, menos você se envolve nas coisas de Deus. Menos você se envolve nas coisas de Deus. Menos você se envolve nas coisas de Deus. Não é assim, querido? É assim. É assim que funciona. É assim que funciona, querido. Agora, querido, o Pilatos, ele tenta livrar Jesus. Ele faz de tudo para livrar Jesus. Por quê? O Pilatos, como governador, ele tinha poderes limitados, mas ele achava que ele poderia livrar Jesus. Agora, querido, Jesus, ele poderia pegar essa carona com Pilatos. Ele poderia pegar essa carona com Pilatos, mas ele não foi. Nós precisamos, sabe o que? Ter discernimento do Espírito. Lá em Gênesis, capítulo 16, 15, se não me engano, um texto que nós falamos muito aqui sobre Melquisedeque. O Abraão vai para a guerra,
E o Abraão conquista na guerra muitos despojos, muitos despojos. Só que Abraão não foi para a guerra sozinho. Ele levou 3 reis com ele para a guerra. 3 reis foi junto com Abraão. Aí quando Abraão traz os despojos, porque matou as pessoas, veio os animais. E riqueza naquela época era animal. Animais sadios era a riqueza daquela época. Não tinha veterinário, não tinha nada. Então os animais sadios era a riqueza. E quando Abraão traz todos os animais, o que ele fez? Ele deu o dízimo de tudo. Ele deu para os soldados dele a parte dele que foi, e pegou Sodoma e Gomorra e devolveu tudo para Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma e Gomorra até falou para Abraão assim: Abraão, fica com o despojo, mas me dá só o povo só. O Abraão falou assim: não vou ficar com nada de vocês, para lá na frente vocês não falar assim, nós enriquecemos Abraão. Olha que orgulho gostoso de ter. Olha que orgulho com base num princípio da palavra de Deus. Olha o que Abraão falou para o rei, eu vou te devolver tudo. O que eu conquistei eu te dou para você, porque lá na frente eu não quero ouvir você dizer que você, rei de Sodoma, abençoou Abraão. Hoje, irmãos, a gente não vê isso. Hoje nós vemos cristãos se metendo em negócios ilícitos. Irmãos, o Cunha, que está preso lá, que era o presidente da Câmara, era evangélico. Ele era evangélico. Eu vi na televisão os pastores pegando a mala de dinheiro e orando a Deus para agradecer a propina. Agradecer a propina. O Datena detonou nós 15 dias na televisão, com os pastores orando a Deus e levando a propina embora. Quantas pessoas têm se embramado com as coisas desse mundo aí, de uma forma ilícita, enquanto que Deus não admite, não aceita isso. O Pilatos, querido, o Pilatos queria livrar Jesus da cruz. O Pilatos achou que ele tinha autoridade, poder para livrar Jesus da cruz. Ele falou: Jesus, você sabe quem eu sou? Eu falei: eu sei quem você é. E sei que ninguém recebe essa autoridade se não for meu Pai. Agora, querido, Jesus, o que eu quero enfatizar é isso. Ele pediu para Deus livrar ele, mas não foi Deus que livrou. Então eu sou obediente à palavra de Deus. Infelizmente, o que nós vemos hoje, sabe o que é? É pessoas como exemplo de Pilatos, que são superficiais. Queridos, o Pilatos terminou em ruína. Ele terminou em ruína. A mulher dele teve um sonho. E a mulher dele teve um sonho, o sonho que ela sonhou foi o seguinte: olha, eu sonhei que não se mete na questão desse justo aí, porque eu muito sofri por conta disso. Muito sofri por conta disso. O Pilatos, ele tentou interceptar ali, mas ele não conseguiu fazer isso. Agora, o gesto simbólico dele de pegar uma bacia de água, lavar as mãos na frente do povo judeu e falar que ele estava eximido da culpa, evidentemente que trouxe para ele um certo livramento. Porque o povo judeu, ao contrário, falou o quê? Que caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Irmãos, a história conta que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Israel, e o general Tito derrubou as muralhas. O general Tito cortava a barriga das grávidas de espada e tirava o feto lá de dentro. O povo sofreu. Vocês conhecem a história do Hitler, da incineração dos judeus, o quantos judeus foram mortos lá? Tudo por conta, sabe do quê? Dessa palavra aqui, ó, que vinha sobre nós, os nossos filhos. Não é isso que eu quero falar, só para deixar uma deixa do versículo 25. Agora, queridos, o que eu quero afirmar para vocês nessa noite aqui
é que o Pilatos, com aquela meia culpa, com aquela meia verdade ali, não ajudou a salvar ele, não ajudou a salvar ninguém, porque na realidade o Pilatos tinha que reconhecer que aquele Jesus estava indo para o Calvário para poder morrer e perdoar os pecados dele. Sabe, meus queridos, Jesus ele fala em João capítulo 12, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. O apóstolo Paulo, ele está vivendo um momento da vida dele, e que marca toda a trajetória dele. E o momento que o apóstolo Paulo está vivendo na vida dele, é o momento de sequidão. Qual o momento de sequidão na vida do apóstolo Paulo? Deus não fala com ele. O apóstolo Paulo, no momento de sequidão de Deus não falar com ele, ele chega e recebe agora a palavra de Deus. E ele diz assim: orei ao Senhor por 3 vezes e ele não me respondeu. A resposta é mais ou menos assim, me desculpem. Aí a resposta de Deus vem assim: Paulo, a minha fé se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ao qual ele se refere no mesmo texto, que é um enviado de Satanás que vinha esbofetear ele no rosto por conta daquilo que ele pedia para Deus e Deus não dava para ele. Aí quando Deus responde para o apóstolo Paulo e diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, qual que é a oração de contrapartida do apóstolo Paulo? Senhor, eu quero continuar sendo fraco, eu quero continuar com esse espinho na carne, eu quero continuar preso nas prisões e sofrendo, se for para glorificar o teu nome. Uma conversão dessa é uma conversão diferente da conversão, se poderíamos usar como conversão, do Pilatos, que foi seduzido por uma meia-culpa para poder livrar Jesus. E nós vivemos hoje, por exemplo, no meio da igreja, circunstâncias onde falta pessoas com a mesma iniciativa de Abraão, e fala: não, eu não quero coisa ilícita na minha vida, para que Satanás não venha cobrar na minha vida, e não venha cobrar na vida da minha família. Queridos, está aqui a maldição lançada sobre o povo de Deus por consequência disso. Agora, queridos, uma conversão genuína, querido, ele tem que partir do ponto de vista da palavra de Deus, de uma mudança. Eu queria compartilhar com irmãos Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 é um texto bastante conhecido também. Lucas 19, versículo 8 ao 10 só. Lucas 19, do 8 ao 10. Versículo 8 ao 10 nós já vamos entender. Versículo 8 ao 10 de Lucas 19 fala o seguinte: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor Jesus: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma forma, vou voltar. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém ou não? Queridos, olha aqui para mim. Se isso aqui fosse um padrão hoje aqui, se Jesus tivesse colocado aqui um padrão para a salvação,
eu acredito que muitos de nós não estaríamos aqui. Imagina. Mas a grande ênfase aqui, querido, é que Jesus não pediu nada. Não pediu. A pastora ministrou domingo aqui, Atos capítulo 2. E a igreja era perseverante, unânime, todos juntos, no partir do pão, e viviam juntos, em harmonia, com alegria, singeleza de coração, e Deus acrescentava as pessoas que iam chegando à igreja. Se você observar Atos 2, você vai ver em Atos 2, que a única coisa que fazia Atos 2 acontecer, sabe o que era? Era um espírito voluntário que estava no coração do povo. O Zaqueu aqui agiu voluntariamente. Jesus não pediu para Zaqueu. Jesus não pediu na igreja de Atos dos Apóstolos para os irmãos vender propriedade, para os irmãos vender tudo o que tinha e depositar no pé dos apóstolos. Mas por que lá em Atos 5, Ananias e Safira morreu? Porque vendeu a propriedade por um valor e entregou um valor menor. Por que eles morreram? Não foi por causa da venda, foi por causa da mentira. Pedro fala assim para Ananias: você mentiu ao Espírito Santo, caia morto agora. Isso é Novo Testamento. Você pensou se essa moda pega? Eu ia abrir uma funerária para mim. Brincadeira. Logo comprar madeira e comer. Negócio bom. Quem aí ia abrir uma floricultura? Brincadeira. Já pensou, meu querido? Já pensou? Atos 5. Aí chega a mulher dele, toda empiriquitada. Chega lá assim, fazendo a unha assim. Pedrão está lá. Cadê o valor da propriedade que vocês falou que ia trazer? Nós vendemos por tanto. Assim como teu marido, assim como você, mentiu o Espírito Santo, caiu morta. Atos dos Apóstolos. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas, meus queridos, que Deus não vai pedir para mim, vai pedir para você. Deus não vai vir do céu e falar para você que você tem que ser dizimista. Deus não vai descer do céu e falar coisas que você deve fazer. O que está na palavra, mas o que está na palavra tem que produzir dentro de nós, um espírito voluntário, uma atitude voluntariosa. Nós temos que entender, meus amados, que nós precisamos ter uma aliança diante do nosso Deus, uma aliança recíproca de comunhão, de relacionamento, onde nós manifestamos a vida de Jesus. Porque não dá para ser igual Pilatos, político. Não dá, querido, para ficar associando a nossa vida com as coisas do mundo. Você percebe que o Zaqueu, ele não fala, eu vou dar. Ele falou, eu dou. A palavra está aqui, pelo menos na minha tradução está assim. Versículo 8 de Lucas 19, olha. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não falou assim, eu vou dar, não. Ele falou, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Aonde foi que Jesus falou disso? Jesus não pediu nada para ele. Agora olha para você ver aqui, querido, o que ele continua dizendo. E se em alguma coisa eu extorqui alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Meus queridos, olha a alegria de Jesus, quando Jesus encontra um espírito voluntário. Olha a alegria de Jesus. Jesus, eu acredito que ele ficou de pé de novo, e ele falou, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Por que será que Jesus falou assim, esse também é filho de Abraão? Por que Jesus Cristo falou, esse também é filho de Abraão? Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Ele poderia, evidentemente, ser um judeu autêntico, mas o que ele estava fazendo não tinha autenticidade. Ele era cobrador de impostos, ele estava trabalhando ao serviço de Roma. Você sabe o que a palavra quer dizer aqui? Este também é filho de Abraão? Presta atenção aqui, querido. A atitude de Zaqueu introduziu ele como um filho legítimo de Abraão, sobre as quais ia receber todas as promessas que Deus fez para Abraão na vida dele. Ou seja, o homem rico ficou mais rico ainda, porque ele deu metade dos seus bens e com toda certeza ele ganhou muito mais do que isso, confiando no Senhor. Agora, querido, nós precisamos entender, presta atenção, que a nossa dependência tem que ser de Deus. Agora, o que vai acontecer na metade do caminho? O diabo vai levantar um Pilatos para vir querer te ajudar. Olha, tem um negócio para você que é maravilhoso. O negócio da China, para você ganhar dinheiro. Meu amado, se não vir de Deus, você tem que ter o orgulho e falar: não quero nada de você, porque eu não vou ficar rico com tudo isso, porque lá na frente você vai falar: eu enriqueci fulano. Já pensou a fé de Abraão? Abraão, que foi um dos homens mais ricos da Bíblia, mas ele tinha princípios na vida dele. Então, querido, eu queria nessa noite falar dessa mensagem da Santa Ceia e falar para você: não aceite negociar, que a sua salvação seja tomada com o princípio do que nós lemos lá em João 12. A semente tem que morrer para produzir fruto. E eu vou repetir aqui o que eu anotei aqui: tem que produzir. Jesus usou a imagem de uma semente para ilustrar a grande verdade espiritual de que não pode haver glória sem sofrimento, vida produtiva sem morte, vitória sem entrega. Não tem como. Então, queridos, você só vai ser vitorioso depois que você enfrentar uma grande luta. Você vai só ser recompensado depois que você viveu uma grande vitória na sua vida. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Queridos, eu queria nessa noite aqui fazer uma oração com você. Eu queria pedir, se você precisa hoje de uma intervenção de Deus na sua vida, eu queria pedir para você fechar seus olhos. Se você nessa noite quer, se você quer mudar a sua história hoje, se você quer mudar a sua história hoje, com essa palavra a respeito da semente, Jesus nos desafia hoje a entregar a nossa vida a Ele. É interessante observar que há um contraste entre a solidão e a fecundidade. Perder a vida e manter a vida. Servir a si mesmo ou servir a Cristo. Agradar a si mesmo ou receber a honra de Deus. Nesta noite, queridos, existem algumas pessoas que talvez estejam vivendo no momento desértico da tua vida, mas o Senhor hoje quer transformar a tua vida, quer transformar o teu ser. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos aí. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Oh Pai, no nome de Jesus, nós estamos precisando, Senhor, de ter convicção, como Zaqueu, Pai. Senhor, a Tua palavra fala nos Salmos:
o Senhor usa Davi. E Davi, ele diz: coloque em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, coloque em nós um espírito voluntário, para que possamos te servir com amor. Ah, Jesus Cristo, às vezes nós somos seduzidos pelo mundo, e às vezes, Pai, nós não queremos viver a renúncia. Às vezes, Pai, nós não queremos viver uma vida de renúncia. Às vezes nós queremos ser cristão só para obter o favor de Deus, só para ter uma esperança falsa de que nós somos religiosos, Pai. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra sobre aquele homem rico, que a sua plantação produziu em muito, e que ele tomou uma decisão de fazer novos celeiros, de guardar a sua riqueza, e de poder cantar e dizer: ó alma, descansa, regozija o fruto. O Senhor vem e diz: louco, se nessa noite alguém te pedir a tua alma, o que você vai entregar? Senhor Jesus Cristo, o mundo é muito forte com seus atrativos, e muitas vezes tem usurpado de nós os direitos que nós temos, e muitas vezes a nossa vida anda ao contrário daquilo que o Senhor ensina através do apóstolo Paulo, que nós não poderíamos nos firmar naquilo que os nossos olhos veem, nem naquilo que os nossos corações sentem. Ah, meu Deus, esse mundo tão consumista, e que nós nunca estamos contentes com o pouco, e que nós sempre queremos mais e mais. Ele nos escraviza, Senhor. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, o nosso bem maior, Pai, o nosso tesouro nessa noite, Papai querido, está na esperança de termos a vida eterna, Senhor Jesus Cristo. Está aqui preparado na minha presença, na presença da igreja nessa noite, a mesa, Senhor, o sacrifício, o teu corpo, o teu sangue, Senhor, o sangue da nova aliança. Ah, Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos ensina, Senhor, a ter esse espírito voluntário como Zaqueu, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a termos uma decisão coerente, meu Pai, em relação às propostas dos Pilatos da vida, Senhor. Senhor, nós não queremos aceitar nenhum tipo de facilitação, nós queremos servir ao Senhor. Por isso, nessa noite eu te peço, Pai, visita a tua igreja nessa noite, meu Deus. Visita nessa noite cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor, que está aqui nessa noite, meu Pai querido. E produza nesses corações, Papai querido, uma força propulsora, um dínamo, uma explosão poderosa no seu coração, meu Pai querido, porque nós queremos viver o sonho de Deus, Pai. Senhor, ativa o teu povo nessa noite, Pai. Nos dá a essência da tua palavra, nos dá a sabedoria, a inteligência, para podermos, meu Pai querido, cuidar bem das pessoas. Batiza a tua igreja no amor, meu Pai. Espírito Santo, batiza a tua igreja no amor. Batiza, Espírito Santo, a tua igreja no amor. Oh, Senhor, nós queremos viver, Senhor, para poder glorificar o teu nome.
Oh, Pai querido, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.